É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho neste domingo. Esse domingo é o 14º do tempo comum, mas nós estamos celebrando hoje, transferido do dia 29 de junho, a festa, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. No calendário da igreja, na verdade, hoje é dia de São Tomé, 3 de julho, a igreja recorda, celebra o apóstolo Tomé. Mas como não tivemos a oportunidade de celebrar no dia 29 os apóstolos Pedro e Paulo, hoje nós celebramos estes dois mártires que com o seu sangue fecundam a semente lançada aqui na cidade de Roma e a partir dela para o mundo inteiro. Daqui de Roma, então, a gente medita com você sobre a leitura que a Palavra de Deus nos oferece neste domingo, solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Sim, celebramos Pedro e Paulo, celebramos São Tomé, mas você sabe quem sou, não é? Sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho a alegria de dividir com você o pão da palavra na celebração deste dia de hoje. Uma primeira coisa que eu gostaria de olhar é a primeira leitura que é colocada na liturgia de hoje. Ela é uma leitura que vem dos Atos dos Apóstolos. E onde é que nós vamos encontrar e que apóstolos nós vamos encontrar e que realidade da igreja nós vamos encontrar nesta leitura de hoje. Se fala que o rei Herodes tinha mandado prender membros da igreja para torturá-lo. Portanto, a gente vê uma realidade de igreja que estava sendo torturada. Mas essa igreja que foi torturada no início, hoje também a igreja continua enfrentando muitas dificuldades para o anúncio do Evangelho, para a proclamação da palavra de Deus. Não são poucos hoje no mundo os cristãos que são perseguidos. O Papa Francisco gosta muito de dizer, hoje em dia tem mais cristãos sofrendo e sendo perseguidos do que no tempo dos Atos dos Apóstolos. E o mundo parece que não se incomoda com isso. Como a gente costuma dizer lá na minha terra, não está nem aí, nem está chegando para essa dificuldade que muitos irmãos e irmãs nossos têm. Herodes tinha mandado matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com 4 cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Olha, aqui já tem uma primeira relação nossa com Pedro, uma primeira relação nossa com a igreja, uma primeira relação nossa com quem coordena as nossas igrejas, com quem tem uma função de liderança na comunhão. Pensamos no Papa Francisco, que hoje assume esse lugar que foi o de Pedro na nossa evangelização. É aquele ponto de unidade, é aquele ponto de convergência. O que é que a igreja fez por Pedro? Rezou por ele. Rezar pelo Santo Padre. Nós fazemos isso em toda a celebração da Eucaristia. Você vê que nós nomeamos o nome do Papa em comunhão com toda a igreja, né? Nós recordamos nesse dia da ressurreição do Senhor em comunhão com o Papa Francisco, para que essa igreja cresça na caridade. Mas essa oração pelo Papa não deve ficar apenas na lembrança dele no momento da oração eucarística, que é um momento sublime, fundamental da nossa comunhão como igreja e da nossa comunhão com ele. Mas nós podemos rezar também em outros momentos. Por exemplo, você nota que na hora da bênção do Santíssimo Sacramento a gente faz aquela longa oração, Deus e Senhor nosso, e lembramos o Santo Padre. Então, a famosa oração Oremos pro Pontifice Nostro Francisco, e é a oração que nós rezamos pelo bispo, pelo Papa e pelo bispo, né, para que a gente cresça sempre na comunhão. Aí a gente vê que já os nossos primeiros irmãos faziam isso. Eles rezavam por Pedro enquanto ele estava na prisão.
São Paulo vai dizer que ele estava acorrentado, que ele estava algemado, mas que a palavra de Deus não estava algemada. Porque estes apóstolos, mesmo na prisão, eles evangelizavam. Mesmo na prisão, eles convertiam outras pessoas. Recentemente, a igreja conhece o caso de um cardeal vietnamita, o cardeal Van Thuan. Este cardeal, na prisão, no regime comunista, ele lentamente, na relação que ele ia tendo com os seus carcereiros, esse cardeal, às vezes para celebrar missa, ele conseguia que alguém trouxesse umas gotinhas, um pouco de vinho, ele pegava esse vinho, guardava, pegava 3 gotinhas de vinho, colocava na mão, colocava um pouquinho de água e a sua mão era o cálice para ele celebrar a Eucaristia. E ele, com um pedacinho de pão, ele recebia a Eucaristia. E depois, como tinha gente na prisão que fumava nas carteiras de cigarro, não tem uma parte que enrola o cigarro assim, que tem uma parte meio metálica, né? Tem a carteira de cigarro, depois tem aquela coisa que era meio metálica, ele pegava aquela parte do papel, a parte metálica, ele aproveitava, deixava para cima e pegava pedaços da comunhão, botava ali dentro daqueles pedaços metálicos e lentamente dentro do cárcere ele passava a comunhão para outras celas onde tinham cristãos que depois se reuniam, rezavam e comiam aquele pão da Eucaristia. Ora, o que era que acontecia com os comunistas? Eles ficavam observando que quem ficava tomando conta, vigiando o Van Thuan, lentamente começava a ser transformado. E eles tinham medo, daqui a pouco esse homem aqui dentro da cadeia vai acabar convertendo os nossos soldados em cristãos, porque ele conversava, porque ele dialogava, ele fazia da prisão o seu campo de evangelização. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. Lembra daquele terremoto que teve na cidade de Filipos, que o cárcere abriu e depois o carcereiro veio, estava querendo se matar, aliás, o carcereiro, e Pedro e Paulo disse para ele, não, nós estamos todos aqui, e o homem se converteu naquela noite, levou Paulo para casa, eles tomaram banho, eles batizaram a família inteira. Olha, esse povo estava dentro da prisão, mas evangelizando, porque a palavra não estava aprisionada. A gente pode entrar numa situação muito difícil, mas a gente tem que ver quais são as condições que essa situação difícil me faz ajudar. Ah, porque eu estou num lugar muito pequenino, o meu ambiente... Não importa não. Pedro e Paulo, na prisão, eles fizeram sucesso. Imagina se a gente tem uma paróquiazinha, porque a paróquia é pequena. Não importa não. Aquele lugarzinho pode ser apertadinho, pequeno. Ali a gente pode fazer muita coisa, pode evangelizar. Quando eu fui pároco na cidade de Frankfurt, na Alemanha, a gente também fazia um trabalho no cárcere. E ali no cárcere, eu tanto visitava o cárcere feminino como o masculino. Às vezes ia numa cidade muito longe, Houston, para ir visitar homens da América Latina que estavam presos. Aí a gente celebrava, como tinha brasileira e gente latino-americana, então as missas eram em portunhol, um pedaço em português, outro pedaço em espanhol, e a gente ia levando como podia. E tinha um grupo que era chamado Grupo Zaqueu, um grupo de mulheres e de homens latino-americanos, brasileiros, espanhóis, alemães, que tentavam dar o apoio às pessoas que estavam lá no cárcere, a essas mulheres. Então eu entrava em contato com a família dessas pessoas que estavam aí no Brasil, com o pai ou com a mãe, porque às vezes era eu que tinha que dar notícia de que o parente estava preso do lado de casa. Eu ia fazendo essas amizades, esses contatos. Aí ali também a gente fazia círculo bíblico dentro da cadeia. Gente, teve gente que foi a primeira oportunidade que teve para conhecer a Bíblia, para ouvir falar de Jesus. Teve gente que pediu batismo, pediu crisma, pediu primeira comunhão, começou a rezar, se confessava quando eu ia lá, terminava a missa era ali fora, e quem precisava queria uma confissão, uma palavra, as outras saíam e eu ficava ali conversando depois com essas pessoas. Experiências de conversão dentro da prisão, dentro daquelas 4 paredes de uma prisão, muita coisa pode acontecer. Então aí a gente vê, Pedro e Paulo estavam na prisão, mas tinha a igreja do outro lado, garantindo na oração sobre tudo isso, sobre rezando pela vida deles. E aqui a gente nota nos Atos dos Apóstolos
como a prisão começa a ser transformada. Como a prisão não é apenas vista pelos cristãos como um lugar de tortura, como um lugar de dor, mas como um lugar de transformação, como um lugar de iluminação, como um lugar onde o anjo de Deus desce, um lugar onde o anjo de Deus aparece, onde a mão de Deus intervém. A mão de Deus pode intervir em qualquer lugar. A festa de Pedro e de Paulo nos mostra isso, né? Não é só para a gente ficar pensando em Roma, mas a gente pensar na situação pelas quais passaram Pedro e Paulo e o estilo dele ajudar você, ajudar a mim, no lugar onde a gente estiver, para fazer as coisas como eles também fizeram. Diz que naquela noite em que eles estavam lá rezando por Pedro, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Coitado, como era que dormia? Um soldado de cá, um soldado de lá, dois soldados lá, ele dormindo, e ele estava com duas correntes. Corrente pegada um, corrente pegada outra. A gente imagina um Pedro quase como que sentado, acocorado, tentando dormir, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Olha como esse homem era visto como perigoso. Perigo público, este Pedro. E aí o anjo de Deus apareceu e iluminou a cela. A cela, um lugar de escuridão, de prisão. Mas quanto mais perigosos eram esses que, julgados assim, às vezes em prisões subterrâneas, mais profundo, estas pessoas iam. Então, pronto, está aqui, nesse lugar que estava escuro, e o anjo de Deus chega e ilumina aquela cela. O anjo de Deus toca no ombro de Pedro, acordou Pedro e disse: levanta-te depressa. A palavra levanta, anastasis, levantar-se, significa a mesma palavra, como eu já meditei no dia de ontem, significa ressurreição. Então a cela foi um lugar de ressurreição para Pedro. Um lugar onde ele se levantar depressa, ressuscitar depressa. Aí, se a gente está passando uma dificuldade de aprisionamento, a gente tentar tirar depressa a cabeça da gente daquele lugar de acorrentamento. Elevar o pensamento. O que é que a gente diz na liturgia? Corações ao alto. Não é? A cabeça da gente deve estar lá, bem mais cima. Onde é que está o nosso coração? Está em Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Então, dizer que ter o coração em Deus é estar ligado ao amor de Deus por nós. Estar em sintonia com esse amor de Deus por nós. Não ficar preso às correntes que eu estou enxergando, mas tentar ver que esse amor de Deus está além dessa situação que me circunda. Não é um princípio que, por exemplo, a gente vê em Viktor Frankl, que é da escola de Viena, da psicoterapia. Foi um homem que dentro da prisão, dentro do cárcere, ele estava vinculado com a razão de sentido, com os valores de sentido, chamados valores noéticos, valores espirituais, valores ligados à liberdade. Então eu posso ter dois soldados aqui agarrados comigo, eu estou aqui acorrentado, mas o meu espírito é livre. O meu espírito pode ir onde o meu corpo não vai. O corpo pode ser limitado pelas correntes. A minha liberdade não. Eu não preciso ser condicionado pelo lugar onde eu estou, pela situação que eu vivo, pela crise que eu estou passando agora. Eu posso ir além de tudo isso. Por que a gente está celebrando Pedro e Paulo hoje? Justamente porque eles não ficaram acorrentados, não ficaram presos àquela situação nefasta na qual eles foram colocados. Eles permitiram que o Espírito de Deus, que a palavra de Deus, que não está acorrentada, ela agisse na vida dele. Então, depressa, não é? As correntes caíram das mãos, o anjo continuou: coloca o cinto e calça as tuas sandálias. Ainda não tinha chegado daquele momento que Jesus disse para Pedro, né? Que outros iriam colocar o cinto. Não, ele mesmo é que deve colocar o cinto, ele ainda está em condição. Coloca o cinto, calçou as sandálias, não é? Ou seja, saiu da cadeia com dignidade. Não era uma fuga apressada, era uma saída daquela situação tormentosa que ele estava. Vou sair com dignidade, vou sair com a cabeça erguida. Então o cristão, quando ele está dentro de um problema, afasta os pensamentos ruins, aquelas nuvens que passam, da gente fazer besteira, disso, daquilo e daquilo outro. Não! Sair da crise com dignidade, sem abaixar a cabeça. Eu uma vez, uma paroquiana minha, ela me deu um abridor de cartas, e um abridor de cartas era feito de madeira. Era uma madeirazinha bonita, parecia um pente. Eu disse: como é que eu vou pentear o cabelo com esse negócio? E depois ela me explicou: não, padre, isso aqui tem esses dentinhos aqui, mas isso aqui é para abrir cartas. Eu digo: ah, bom, agora eu estou entendendo, parecia uma facazinha do outro lado. Ela disse: padre, isto é feito de sândalo.
veio da Índia, foram as freiras da Índia que me deram de presente, eu estou dando de presente para você. Mas eu quero te contar uma história. Você sabia que o sândalo é uma árvore que cresce muito? E o povo lá da roça, na Índia, não é, quando eles vão cortar o sândalo, pega o machado para derrubar a madeira, então eles fazem aquilo com um espírito de muito amor, de muita compaixão, derruba a árvore que precisa ser derrubada quando não deixa que ela caia naturalmente. Mas eles tiram uma coisa, um princípio de sabedoria muito grande, que eles dizem o seguinte, que o sândalo perfuma o machado que o fere. O cristão é esse, que vem a machadada e ele perfuma o machado que o fere. Cada um dá o que tem. O machado sabia dar corte, o sândalo sabe dar perfume. Então ele perfumava aquela lâmina que o cortava. Na situação onde você estiver, na dificuldade que você tiver, o caminho deve ser sempre esse, perfumar aquela situação. Porque nós somos ungidos com o óleo do crisma, é um óleo perfumado, nós somos cristãos, nós somos cristãos. O dever da gente é espalhar esse perfume. Ah, tá me ferindo? Tô perfumando. Eu não sei fazer outra coisa. A minha natureza é essa, é dar o meu perfume, é dar aquilo que Deus colocou dentro de mim, não importa. Vamos dar o melhor daquilo que a gente tem nessas nossas situações. Então Pedro sai com essa dignidade, com a sandália nos pés. Lembra o filho pródigo que chegou sem o chinelo, porque foi e gastou tudo que tinha. O pai bota um chinelo no pé aí desse menino, bota o anel no dedo. Pedro saiu, não saiu arrogante não, com o nariz em pé. Não, mas saiu com dignidade daquela situação onde ele foi lançado. Sair com dignidade das situações difíceis. Pedro obedeceu o anjo, olha a obediência. A escuta do mensageiro de Deus. A vida pode estar trazendo uma mensagem, vamos ouvir a mensagem, a escuta, nos colocar em tom de escuta, em tom de obediência. Põe a tua capa e vem comigo. Não bastava que tivesse com a sandália no pé e com o cinto na cintura, ainda foi com a capa. A capa significa a proteção, é o abrigo. Muitas vezes o pobre, o que é que faz quando eles iam em peregrinos para Jerusalém, etc., eles dormiam enrolados naquelas capas que ele tinha, que eles não saíam trazendo a casa toda para trazer para as peregrinações. Então a capa significa também aquilo que a pessoa se envolve para poder dormir e poder ter aquele sono tranquilo em situações como essa de viagem, de perto. Está chamando para vir, me acompanha. Então essa mão protetora de Deus, né, simbolizada aqui, né, nessa capa, que é quase como que a sua casa. Interessante que muitas vezes a palavra roupa, e por exemplo em italiano a gente diz l'abito, hábito, como o frei, a freira que usam um hábito. Mas a palavra hábito, se você joga, tira o acento do hábito e põe para a segunda sílaba, diz habito, não é? Que é o lugar onde você mora. A palavra é a mesma. O hábito recorda uma habitação. É por isso que aquela roupa que o padre usa, aquela roupa que hoje vai usar vermelho, né? O nome daquilo é casula. Ulus, ula, uluma, em latim, é para fazer diminutivo. É como se fosse inho, ozinho na língua portuguesa. Casula, casula. Casula significa casinha. Uma casinha, ou seja, é a habitação. O hábito, a roupa, fala do lugar onde a gente mora, não é como se fosse a nossa morada. O hábito não faz o monge, né, diz alguém. O monge, o que faz o monge é estar no seu monastério e na sua união com Deus. Pois então, e colocar esse manto é saber-se habitado, é ter dada a sua habitação, é entrar nesta proteção que Deus lhe dá. Mas ele diz, põe a tua capa e vem comigo. Né? Porque a capa é a nossa casa, mas é como se fosse essa casa móvel, não é o lugar onde você fica ali fixo, mas com a qual você pode caminhar peregrinamente. Pedro o acompanhou, mas não sabia que era a realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois ele pensava que aquilo era uma visão. Era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que davam para a cidade. O portão abriu-se sozinho, eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora eu sei, de fato o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava.
A mão de Deus foi mais forte. Depois a história continua, diz que Pedro vai chegar na casa, que é a casa da mãe de Marcos, o evangelista. A mulher, ele bate na porta, a empregada vem, abre a porta, Helena. Quando vê que é Pedro, em vez dela mandar o pobrezinho entrar, não, ela fica tão desesperada, bate a porta na cara de Pedro, volta e vai dizer para todo mundo, Pedro está aí na porta. Mas como é que Pedro está na prisão uma hora dessa da noite, como é que ele está aqui? A igreja de noite, naquela hora, em vez de estar dormindo, eles estavam rezando. Não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Uma igreja que reza durante a noite, é o que nós estamos vendo aqui. Que reza pelos seus. E aí, nós estamos sabendo rezar pelos nossos? Estamos sabendo rezar pelo nosso Papa? Estamos sabendo aproveitar as nossas noites também para não só dormir e descansar, mas também para orar, para crescer na oração? A segunda leitura já fala da história de Paulo. É Paulo que está dizendo, quanto a mim eu estou para ser derramado em sacrifício. Paulo enxerga o momento da sua morte como um sacrifício que ele está para entregar a Deus. Ele diz, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a minha fé. Agora está reservada para mim a coroa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, celebrando hoje a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, a gente pensa que Deus também tem uma coroa, uma recompensa reservada para nós. Tem uma bênção reservada para cada uma e para cada um de nós. Essa festa é deles, mas toca também a nossa esperança, as raízes da nossa esperança, que é essa espera pelo Senhor da nossa vida. E diz Paulo, o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e ele fez com que a mensagem de Deus fosse anunciada por mim integralmente, ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. Só que aqui deu um salto em textos que não são ditos, que Paulo está falando para Timóteo, ele está dizendo assim, olha, na minha primeira defesa, ninguém estava aqui comigo. Ele precisou se virar sozinho. Que Lucas, ele vai dizer aqui, que Lucas era o único que estava com ele. Mas depois ele conclui dizendo isso. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Como é bom a gente saber que Deus está do lado da gente. Que a gente não está só. Que a gente pode ter uma igreja, uma comunhão de amigos por detrás da gente, que reza, que não abandona a gente na oração. Mas sobretudo essa certeza que Deus não deixa a gente sozinho, que nos livra da boca do leão, nos livra de todos os assaltos do mal, de todas as perseguições, não é? Todos os malfazejos, o malfazer, de todas as más ações que possam vir contra nós. Continua Paulo dizendo, o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos, porque ele já sabe, o Senhor me libertou da boca do leão, ele esteve comigo, tomou a minha defesa, mas ele também sabe, a nossa vida aqui em cima da terra, ela não é perene, ela chega ao seu fim em determinado momento. E Paulo agora está contemplando o seu fim, a hora da sua morte, não como uma tragédia, não como aquela coisa pior que poderia acontecer com ele. Não é dessa forma que ele vê o momento da sua morte. Ele diz, é a hora do meu sacrifício. Eu vou ser derramado em libação. O sentido da vida é também descobrir o sentido da morte. É perceber que a nossa morte não é a nossa tragédia, não é o nosso aniquilamento, mas é um processo dentro do qual a gente também se abre para o infinito, também se abre para Deus. Saber viver é também aprender a morrer. Também se morre com dignidade. Eu disse que Pedro saiu da cadeia com dignidade. É preciso também saber entrar na morte com dignidade. Esses dias eu não sei porquê, mas está toda hora me vendo na minha cabeça. Quero morrer cantando os teus louvores, qual rouxinol que inspira ao pôr do sol. Não é? Quando eu parti com a minha pobre lira, que o coração da gente se torne como essa lira, né? Na qual a gente dedilha os cantares de Deus. É preciso saber viver, é preciso saber morrer. Tem a música que diz, é preciso saber viver. Sim, é preciso saber viver, mas é preciso também saber morrer. Porque a gente sabe, como diz o salmista, o teu amor vale mais do que a vida.
E se a gente vive com essa certeza das mãos de Deus, a gente sabe que a gente vai morrer também amparado por essa mão. O nosso salto não vai ser um salto no escuro na hora da morte, não vai ser um salto no vazio. É como uma criança que está de um lugar alto e ela pula e vai cair direto nos braços do seu pai. Então esses dois apóstolos hoje nos ensinam isso, que a nossa vida é vida protegida e a nossa morte é morte socorrida. Porque a gente tem que saber fazer conta com a morte. Por isso que o dia de hoje celebra a morte de São Tomé, né, e a transferência da morte de São Pedro e de São Paulo. A gente, quando celebra um santo, a gente está celebrando o nosso desejo de saber morrer bem, viver bem para morrer ainda melhor, com sentido da vida, com sentido da descoberta, com sentido da entrega. O Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19, fala da profissão de fé de Pedro. Estão em Cesareia de Filipe, não é? Jesus pergunta quem é que dizem os homens que é o Filho do Homem. Nós já meditamos há poucos dias essa passagem. Uns dizem que era João Batista, outros dizem que era Elias e assim sucessivamente. E Jesus pergunta para eles, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E é Pedro quem vai tomar a palavra e vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso não. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. E agora te digo também uma coisa, tu és Pedro. E sobre esta pedra, porque Pedro significava isso, pedra, Kéfas, uma pedra, uma gruta. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que a gente também está celebrando hoje. O que eu te dou a chave dos céus. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então a igreja é esse espaço de construção, esse espaço onde Deus faz uma sua casa, edifica o seu nome, não é? Pedro faz a sua profissão de fé, Jesus faz essa revelação, não é, para ele de que é dessa pedra que ele vai construir em Pedro a sua igreja. O que a gente está celebrando hoje no mistério da festa de Pedro e Paulo é a gratidão do nosso ser igreja, esse ser comunhão de amor, esse ser comunhão de irmãos e de irmãs. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você uma boa festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Não nos esqueçamos também São Tomé, é celebrado na data de hoje, embora a memória de Pedro e Paulo hoje seja evocada com maior força. Então agradecemos a Deus pelo dom desses apóstolos, agradecemos a Deus pelo dom de Francisco, que está sentado na cadeira de Pedro, sendo ponto de referência para a unidade da igreja. Agradecemos o fato de pertencermos a nossas igrejas locais, plantadas pela pregação desses apóstolos, e que nós aprendamos com a liturgia de hoje, né, a ver os espaços onde nós estamos como lugares de transformação, lugares onde a luz de Deus pode entrar, onde Deus manda o seu mensageiro no meio das nossas crises, das nossas dores, das nossas dificuldades, ilumina esse nosso lugar, para que a gente aprendamos a nos reerguer e a sair com dignidade das dificuldades nas quais nós possamos estar. E que a gente também aprenda a fazer esse passo bonito de, chegando à nossa hora final, saber viver isso também com a mesma dignidade de quem vive acompanhado pela mão de Deus toda a sua existência. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue a vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, da tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu quero fazer chegar meu abraço aos amigos e amigas da nossa transmissão aqui hoje. Quem é que eu tenho aqui acompanhando a gente? Kelly CPJ, um abraço, Kelly, para você, bom dia, Deus te abençoe. Amelinha Reis, aí em Santo Antônio de Jesus, um abraço para você, um abraço para o Odaleia, aqui do meu ladinho na Suíça. Doce de Maria, um abraço para você. Caliane Teles, Caliane, eu não sei onde é que tu tá, Caliane, se tu ainda tá na Itália, você já tá no Brasil, mas um abraço para ti.
Minha oração, sim, para você, doce de Maria, que Deus te proteja, guarde, ilumine sempre. Um abraço para Genilza Lisboa, para Leo Passos, em Santo Antônio. Um abraço para o Padre Edson Nascimento, aí da Diocese de Amargosa, é o nosso coordenador de pastoral. Padre Edson, esse ano são 80 anos da Diocese de Amargosa. Hoje é uma data especial para nós, sabia? Você está aí na cidade de Santa Terezinha. E aí, ao lado de Santa Terezinha, numa data como a de hoje, nasceu o Jairo Rui Matos da Silva, que depois se tornou Padre Jairo Rui Matos da Silva na nossa diocese, foi coordenador de pastoral da Diocese de Amargosa, como você agora é nosso coordenador de pastoral, e depois se tornou bispo da Diocese de Senhor do Bonfim. Então, nesse ano nosso jubilar, nesse dia 3, lembrar a pessoa e o dom da vida de Padre Jairo. Ele foi pároco também em Santo Antônio de Jesus, depois foi pároco lá em Jequié, que naquele tempo pertencia à nossa Diocese de Amargosa. A Melinha conheceu o Padre Jairo. Então, Maria das Graças, um abraço para você aqui acompanhando a nossa live, bom dia. Aline Sampaio, um abraço, Aline, para você, bom dia. Edilene também para você. Nide Gomes, um abraço, bom dia, Deus te abençoe. Edilene Nea Amorim, um abraço para você também. Aí me parece que é Santo Antônio de Jesus. Gente querida, então olha, um feliz domingo, Santo Domingo. Eu já estou aqui agora para celebrar a missa, estou quase em cima da hora. Abraço vocês, uma saudação grande, cheia de paz e de alegria. Fiquem com Deus.